Números, capítulo 16. A rebelião de Corá. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Om, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: Vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e a seus seguidores: Amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a Ele e quem é consagrado. Só trará à sua presença aqueles que Ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a Ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá: Agora ouçam, levitas. Acaso lhes parece de pouca importância que o Senhor de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função, e agora exigem também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: Não aceite as ofertas de cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, e jamais lhes fiz algum mal. E Moisés disse a Corá: Você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um de seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará seu incensário. Cada um deles preparou um incensário, acendeu o fogo e colocou incenso nele. Depois, todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se dessa comunidade, para que eu destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: Ó Deus, Tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? O Senhor disse a Moisés: Então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se das tendas destes homens perversos e não toquem em coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa dos pecados deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés disse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas estas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. Se estes homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora de comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo e o chão abrir sua boca e os engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura,
Vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo o que possuíam. Desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: ordene a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que retire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhe também que espalhe as brasas. Pegue os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida, e bata o metal com um martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com um martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém o fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido a Corá e seus seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Mas enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la. E a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés: afaste-se desta comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. E Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: rápido, pegue um incensário e coloque nele brasas do altar. Acrescente incenso e leve-o para o meio da comunidade, a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou o incenso e fez expiação por eles. Colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à entrada da tenda do encontro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. O capítulo 16 de Números relata a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. A rebelião. Corá, da tribo de Levi, junto com Datã e Abirão, da tribo de Ruben, reuniu 250 líderes do povo para desafiar a autoridade de Moisés e Arão. Eles diziam que todos eram santos e que Moisés e Arão estavam se colocando acima da congregação. A resposta de Moisés. Ele caiu sobre o rosto, mostrando humildade, e disse que o Senhor mostraria quem ele havia escolhido. Foi proposto que os rebeldes trouxessem incensário diante do Senhor e Deus mostraria quem era santo. O juízo de Deus, Moisés advertiu o povo para se afastar da tenda de Corá, Datã e Abirão. Então a terra se abriu e engoliu os rebeldes com suas famílias e bens. E o fogo do Senhor consumiu os 250 homens que ofereceram o incenso. Há muitas lições que podemos tirar deste episódio. Primeiro, que Deus é quem escolhe e estabelece a liderança. Não cabe ao homem usurpar posições espirituais que o Senhor mesmo institui. A rebelião contra líderes fiéis
é na verdade rebelião contra Deus. O orgulho e a inveja destroem. Corá, Datã e Abirão se perderam por não aceitarem o lugar que Deus lhes deu. Assim como Corá, Datã e Abirão, muitas vezes podemos ser tentados pelo orgulho, pela comparação ou pela insatisfação com o lugar que Deus nos deu. O capítulo nos lembra que rebelião contra a vontade do Senhor só traz destruição. A verdadeira segurança está em aceitar a vontade de Deus, cultivar humildade e viver em obediência. No fundo, a rebelião não era contra Moisés e Arão, mas contra o Senhor que os havia escolhido. Por isso o juízo divino foi tão severo. A terra se abriu e engoliu os rebeldes, e o fogo consumiu os que ofereceram incenso de forma indevida. Como memorial, Deus ordenou que os incensários fossem colocados no altar, lembrando a todos que somente os que Ele escolhe podem servir diante dele. Mesmo depois deste ato claro de juízo, o povo ainda murmurou, mas quando a praga chegou a devastar a congregação, Arão, com o incensário nas mãos, correu e se colocou entre os mortos e os vivos. Ali, de pé entre a vida e a morte, o sacerdote intercedia pelo povo. Aqui podemos lembrar que esta cena aponta diretamente para Cristo. Assim como Arão, Jesus se coloca entre nós e a justa condenação do pecado, intercedendo continuamente em nosso favor. A mensagem para nós é clara. Precisamos vigiar contra o espírito de rebelião e crítica, lembrando que questionar a obra de Deus é, na verdade, levantar-se contra o próprio Senhor. Ele nos chama à humildade, ao reconhecimento do lugar que nos foi dado e à intercessão pelos outros. Mais do que criticar, somos chamados a orar. Mais do que contender, somos convidados a servir. Vamos orar. Senhor, guarda nosso coração do orgulho e da rebelião. Que possamos aceitar com gratidão o lugar que o Senhor nos confiou e exercer nosso papel com humildade e fidelidade. Ensina-nos a interceder como Arão, colocando-nos em oração por aqueles que precisam da Tua graça, e que nunca esqueçamos, só em Jesus temos segurança, pois Ele é aquele que se coloca entre os mortos e os vivos. Em nome de Jesus, amém. Este foi mais um Reavivados por Sua Palavra, capítulo extraordinário do livro de Números, que nos ensinou lições poderosas para os dias em que nós vivemos. Dias em que há muita crise de liderança e desafio às autoridades. Que possamos sempre nos firmar na palavra de Deus e entender que Deus tem o melhor para nós. Lembrando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.